Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse livro, Mastering the Dynamics of Innovation, do James Utterback, e uma primeira parte sobre esse livro. Bom, a proposta do livro é compreender a dinâmica da inovação. O autor fala principalmente com relação aos Estados Unidos dos últimos 150 anos, tá? E ele dá uma ressalva para adotar os mesmos modelos para análise da Europa e do Japão, né? Ele entende a competitividade das empresas como uma questão que deve ser analisada sistemicamente. Não é uma questão que trata só de um único fator, por exemplo, da própria tecnologia. Envolve outros fatores. E destaca na avaliação, seguindo Schumpeter, né, que a inovação, ao mesmo tempo que é destruidora, é criadora de empresas. Grandes empresas, elas enfrentam uma certa letargia para responder à inovação. Ele cita esse livro aí do Lester Turow, que ele chama a atenção que nos anos 90, início dos anos 90, né, com o fim do socialismo, né, a queda do Muro de Berlim, em 89, final da Guerra Fria, o novo cenário de disputa no ambiente internacional vai ser a inovação. É a capacidade tecnológica de cada país atuar no cenário internacional. Esse vai ser o que vai ter o papel mais central. O modelo do Utterback, ele já vem desde 75, já falando desse modelo, é um modelo que aparece nessas curvas aí. Se você analisa a inovação, você consegue perceber três etapas. Uma etapa fluida, que é uma etapa em que a inovação de produto é a que se destaca. As pessoas inovam em produto. E há uma competição para saber qual vai ser o produto que vai ganhar, se estabelecer como padrão no mercado. Chega um ponto aí, onde está essa bolinha amarela, em que nós chegamos num ponto em que um modelo dominante ele se estabelece. A partir desse ponto, o que se tem é uma fase transicional, em que as inovações agora vão ser mais inovações de processo, automação das etapas industriais, é mais por esse lado que vai predominar. E na fase específica, já no final, já é uma etapa mais de inovações incrementais e aquela inovação já chegou no seu limite aí o ciclo de vida dela já chegou. Um exemplo de design dominante, ele vai falar isso ao longo do livro, né? Ele cita, por exemplo, do avião a jato DC-3, da Douglas. As conclusões do livro, de certa maneira, concordam com o que Michael Porter diz na vantagem competitiva das nações, que ele destaca que é cada vez mais importante as nações desenvolverem, aumentarem a produtividade de segmentos da indústria cada vez mais sofisticados. Então, a ideia do país se especializar num ramo tecnológico e assim conseguir ganhos de produtividade que capacite essas nações de terem uma vantagem comparativa com relação aos demais. Então, a habilidade de uma empresa em sustentar o seu sucesso irá depender da sua capacidade de inovar constante. Caso contrário, ela vai acabar sendo suplantada pelos inovadores. E, nesse sentido, ele entende que converge para as conclusões do Michael Porter. Então, ele começa a citar os casos práticos. Ele cita o caso da máquina de escrever. Máquina de escrever, esse aqui é o primeiro modelo da Hamilton. Esse modelo da Hamilton foi baseado numa invenção do Christopher Scholz, foi patenteado em 1868, que ele se associou lá com a Hamilton para produzir isso em escala. Então é interessante que nesse primeiro modelo a pessoa não via o que ela estava digitando, ela só começava a ver o que ela digitava, aparecer lá na folha de cima, depois de mais ou menos umas 4 ou 5 linhas. Tá? E também não tinha possibilidade de ter letras minúsculas, era tudo maiúscula. O teclado já era o teclado QWERTY. Depois nós vemos outro modelo de 75, Hamilton número 2, em que agora eu já consigo ver a digitação e eu já tenho uma tecla de Shift,
que permite eu alternar entre maiúsculas e minúsculas. É uma máquina mais compacta e mais leve. Chegamos aí no modelo número 5, de 1894. Ela já permite um número maior de características especiais, já garante o padrão europeu também. E esse modelo ele se torna um modelo padrão nos escritórios. Temos aqui o modelo dominante. Você já tem uma classe de datilógrafos que se desenvolve, abertura de novos postos de trabalho, inclusive para mulheres, que as mulheres começam a entrar nos escritórios. Para você ter uma ideia, em 1890, 64% dos datilógrafos eram mulheres. Em 1920, esse número subiu para 92%. Então, temos aí a fase de disputa de modelos meio que se encerra e vamos agora desenvolver em cima desse modelo aqui. Começam a surgir os concorrentes. Isso aqui é uma máquina da Yost, foi o primeiro concorrente que surgiu em 1881. E outros modelos vão surgir da Underwood, da LC Smith, da Royal Company. Esses modelos surgem especialmente quando as patentes dos Sholes expiram. O Sholes tinha lá a patente em 1868, ele tinha 17 anos contados da concessão, que dava aí o 1885. Então, por volta de 1885, vai começar a surgir um monte de empresa. E copiando esse modelo dominante, então surgem aí muitas novas empresas nesse período. Até que mais à frente você tem as primeiras máquinas elétricas, elas começam a surgir em 1925, mas não vão ter penetração no mercado. A máquina elétrica só vai começar a aparecer com mais força em 1970 com a IBM. E depois, nos anos 80, aí você já vai ter os computadores pessoais, aqui do Apple II, da Apple, em que ela já vai trazer esse teclado novo, Então, esse teclado surge como um aperfeiçoamento, não de uma máquina de escrever, mas dentro de uma outra proposta, que é o de um computador pessoal. Modelo dominante aqui já na área de computadores pessoais. Ele dá o exemplo do IBM PC. Ele é uma questão que mostra como ativos colaterais, por exemplo, canais de comercialização já estabelecidos, poder da marca, os custos de troca do cliente, tudo isso são alguns fatores que podem pesar na determinação do modelo dominante. Por exemplo, o IBM PC, que não era a melhor opção de computador pessoal, não era tecnicamente o melhor, mas por estar vinculado a uma marca forte, por ser uma empresa IBM que tinha os canais de contato com o cliente já estabelecidos, tudo isso favoreceu o posicionamento aí do IBM PC. Outro papel importante nessa questão é o papel de regulação do governo. Aqui tem um exemplo que não é do livro, mas que trata dessa questão, que é a introdução do sistema PAU-M no Brasil. Esse livro, do Nelson Senatori, ele conta um pouco essa história, é um livro de engenharia, mas que também fala um pouco dessa história. E de como você teve uma equipe de brasileiros, incluindo aí o Francisco Suquis e o Edson Palladini, engenheiros do ITA, que eles projetaram um padrão analógico PAU-M. Na época, o Brasil tinha como opções, na hora de adotar o padrão de televisão colorida, ou seguir o modelo dos Estados Unidos, NTSC, ou os modelos europeus, da França, o SECAM, ou o PAU, da Alemanha. A questão é que o Brasil tinha um sistema preto e branco de televisão brasileiro, ele seguiu o modelo americano, chamado padrão M, que eram 525 linhas por 30 quadros por segundo, porque a frequência aqui era de 60 Hz. Então, na Alemanha, o padrão é um pouquinho diferente, ele é de 625 linhas por quadro, com 25 quadros por segundo, porque a rede lá da Alemanha é 50 Hz. Então, você tinha um problema aqui. Se você quisesse seguir o padrão da Alemanha, não ia funcionar aqui,
não ia ter compatibilidade com as televisões preto e branco. E você, para implantar o sistema colorido aqui, você tinha que ser de uma maneira que mantivesse a compatibilidade com os aparelhos de televisão preto e branco. O Brasil seria o mais lógico adotar o padrão americano, só que ele não queria, o padrão NTSC, ele tinha um problema que as cores eram muito instáveis. Era conhecido como Never Twice Same Color, nunca aparece duas vezes a mesma cor. Então eles tendiam a usar o modelo pau-alemão, só que esse modelo tinha esse problema do padrão diferente. Então essa equipe de brasileiros conseguiu adaptar o sistema PAL alemão de 625 linhas para 525 linhas do modelo brasileiro. Criou o sistema PAL-M. É interessante que nessa decisão pesou também o fato de que estamos numa época de protecionismo. Então, a adoção de um sistema próprio, ela impossibilitava a importação de aparelhos. Então, só ia conseguir vender televisores aqui no Brasil quem realmente fabricasse os televisores aqui no Brasil. Não ia ter como importar isso, porque o padrão ia ser diferente, não ia funcionar. Então, o fato de haver pouquíssimos países com esse padrão a cor, por outro lado, fez com que a indústria brasileira ficasse engessada, porque também não tinha mercado externo para ela, né? A primeira transmissão PAL-M do Brasil foi em 1972, na Festa da Uva. Fala-se muito que a primeira transmissão teria sido a Copa do Mundo de 70. Na verdade, só um grupo seleto de pessoas conseguiu assistir a Copa de 70 em televisão colorida, porque naquela época não tinha aparelho no Brasil. Então, essa transmissão ainda foi feita em NTSC. Um outro fator que pesa nessa questão da definição do modelo dominante é um conceito chamado externalidade de rede. O que quer dizer isso? Um produto que tem uma externalidade de rede, quando o valor que ele oferece ao seu usuário cresce proporcionalmente ao número de pessoas que utilizam o mesmo produto. Por exemplo, eu vou usar um software que todo mundo esteja usando. Eu quero entrar numa rede social que todo mundo esteja usando. Eu quero entrar num suporte de mídia que todo mundo esteja usando. Então, quanto mais gente estiver usando, mais produtos eu vou ter em torno daquela tecnologia e mais vai ser interessante para mim. Então, isso acontece com as fitas de vídeo, né? As fitas de vídeo, a Sony queria criar os primeiros gravadores digitais, né, os videocassetes domésticos, né, e quis então fazer uma fita cassete para vídeo, né? Então, para isso, ela lançou o formato da Sony, o formato Betamax, em 75, que era um formato que permitia uma fita de vídeo gravar 1 hora de gravação. Isso daí não dava para gravar um filme, também não dava para gravar um jogo de futebol. A JVC entrou logo depois com um padrão alternativo, o VHS. O VHS ele permitia gravar 2 horas, dava para gravar seu jogo, dava para gravar seu filme. Só que a qualidade da gravação era um pouco pior. Então, no caso das fitas de vídeo, então temos aí um problema uma questão de externalidade de rede. Todo mundo quer adotar o padrão que vai ter mais fitas de vídeo. Ou o padrão que eu possa compartilhar com os meus amigos, né? Então, é uma competição de que quanto mais usuários daquele padrão, mais gente vai querer entrar para aquele padrão. A JVC, né, ela optou por uma política de licenciamento do VHS para favorecer a implantação do padrão. Em 1984, só 12 companhias promoviam o padrão da Sony Betamax, que era um padrão mais fechado, e o VHS já tinha 40 fabricantes. A Sony ela decidiu entrar em guerra com as grandes produtoras, a Universal e a Disney, que acusavam a Sony de pirataria.
porque esse videocassete ia favorecer a pirataria dos filmes, né? E ela entrou na justiça contra a Disney. Então, ela entrou numa batalha aí que ela acabou ganhando, a Sony acabou ganhando, mas ela ficou com a imagem queimada. A JVC, pelo contrário, ela fez acordo com as produtoras. Por quê? Porque ela viu o mercado de videolocadoras, que poderia acabar compensando. Então, na prática, o que aconteceu? Eu acabei tendo mais títulos em VHS. E, inclusive, circula até a lenda, né, que a Sony, a Betamax, ela negou a fazer acordo com as distribuidoras pornográficas. Bom, isso talvez tenha um ou outro acordo, mas é muito lenda nesse sentido. Isso não explica a história toda, né? O fato é que em 1981 a VHS já estava totalmente difundida, 75% no mercado, e em 88 a Sony começou a fabricar vídeos VHS, o que já foi um sinal de derrota. Então, o VHS converteu-se num padrão de vídeo durante mais de 16 anos, até ser substituído pelo DVD, sendo que houve um período aí de convivência dos dois formatos. Então, o Utterback ele chama atenção para a definição do modelo dominante, que ele está colocando, né? E a competição, número de empresas competindo, né? Então, ele diz o seguinte, que a existência de competição entre múltiplas empresas, ela favorece o estabelecimento de um padrão. Na medida em que poucas empresas dominam aquele mercado, o progresso técnico tende a diminuir. Então, veja como é que fica o padrão. À medida que você tem aquela fase fluida de competição, o número de empresas vai crescendo com o tempo, até o momento que o padrão é estabelecido lá pelos 10 anos, nesse caso, né? E aí o número de empresas começa a declinar. Ele testou essa hipótese, né? Então ele testou várias tecnologias. Por exemplo, a de máquina de escrever, que aparece a primeira curva mais à esquerda aí, com as bolinhas. Você vê que o número de empresas no mercado, ele começa a crescer e desce, tá? E o modelo dominante, que seria essa máquina aí da Underwood Model 5, ele acontece bem no pico aí, 1899, bem por volta do pico. Então, realmente se confirmou aquele modelo inicial dele. Em automóveis, é o que está com X, é a segunda curva ali. Também nós temos um pico, ascensão, pico e queda do número de empresas participantes no mercado. E o automóvel dominante é um modelo todo em aço do Dodge, que é por volta de 1920, coincidiu ali. Depois o próximo gráfico é o de triângulo, que é o de televisão a cor. O modelo foi estabelecido pelo governo, pela FCC, que foi o padrão NTSC, da RCA, em 1955, novamente também lá no pico da curva. E outro para penicilina, que já não vai ter um formato tão característico, mas que também segue esse modelo. Aqui é um modelo na área de drives de Winchester, né? Eram chamados assim, Winchester, disk drive, né? É o disco rígido, né, do computador, que ele começa lá em 1973, e aí tem um grande boom de vendas, né, de 78 a 83, saiu de 27 milhões no mercado para 1,3 bilhões. Quem analisa essa curva é o Chris Christensen, do Dilema da Inovação. Ele identifica 5 gerações aí de discos, né, de mídias de gravação, né, os de 14 polegadas, 8, 5 1/4, 3 1/2 e 2 1/2. Nas duas primeiras, 14 polegadas e 8 polegadas, o motor era separado. Nas 3 últimas, o motor ficou integrado no drive. Então, o que ele constata nessas 5 gerações, né, é que as novas tecnologias geralmente vinham com novas firmas e não das empresas estabelecidas anteriormente. A exceção foram os drives de 2 1/2, que elas vieram das empresas com 3 1/2.
Agora, curiosamente, foi justamente o exemplo que deu errado, né? Porque os drives de 2,1,5, os disquetes de 2,1,5, eles não venderam, não deu certo. Bom, esse modelo daí de número de firmas participantes e a relação com o modelo do dominante, que é uma curva que sobe, vem o pico e desce, ele não verificou essas curvas no Japão. Ali ele fez para automóveis, para circuitos integrados e para o disk drive. Ele justifica isso da seguinte maneira: isso corrobora o estereótipo do Japão, que é um país onde as empresas tendem a imitar os modelos dominantes. Então, quando a empresa japonesa entra, o modelo dominante já está estabelecido. Então, se você vai montar uma curva das empresas japonesas, você não percebe muito esse pico, né? Então, o que se observa no Japão é que depois que o modelo dominante aparece, o número de empresas que entram nesse mercado vai aumentando com o tempo. Outra questão que ele chama atenção é para produtos que não são montados, né? Non-assembled. Por exemplo, vidro, rayon, papel, é diferente de um drive. Um drive são diferentes peças que você monta, né? E aqui nesse caso não. Isso parece não se ajustar ao conceito que ele falou de número de empresas que entram no mercado e modelo dominante. Então, há várias explicações do porquê que o modelo de dominante se estabelece. Ele lista pelo menos 3. Primeiro, o acaso. Tem alguns autores acham que o modelo de dominante se estabelece por uma questão de acaso. Por exemplo, no teclado QWERTY, esse modelo de teclado QWERTY, ele se estabeleceu por um mero acaso. Se tivesse naquela época fluida de competição de produtos, aparecesse uma máquina de escrever no padrão Dvorak, né, que foi o segundo teclado que é considerado mais eficiente, esse teclado teria se estabelecido. Foi uma questão de acaso. Segunda explicação, determinístico. Ou seja, a própria tecnologia ela vai me dizer quem serão os novos paradigmas. É uma evolução inerente da própria tecnologia. E a terceira justificativa é fatores sociais. Por exemplo, no caso do QWERTY, o que levou o QWERTY a manter esse teclado por mais tempo, né? E não ceder ao teclado de Dvorak, foi os custos de transação. Você já tinha muita gente aí treinada como datilógrafo e você simplesmente entrar com um teclado novo ia ter que simplesmente rasgar todos os cursos de datilografia que você já fez. E a pessoa ia demorar um tempo para ganhar agilidade no Dvorak. Então, acabou deixando esse teclado. Então, foi muito mais um fator social. O Waterbeck chama a atenção do seguinte: olha, cada um desses 3 fatores tem sua razão, depende da situação. Em cada situação eu posso ter um desses fatores predominando sobre os outros. E ele chama a atenção de que antecipar o surgimento de um modelo dominante está sujeito ao fracasso. Por quê? Porque, na verdade, a dinâmica e a variabilidade desses fatores são muito grandes. Então, o modelo do dominante ele só consegue ser identificado em retrospectiva, depois que o fato já aconteceu. Então, apesar disso, quando a taxa de inovação de produtos diminui e a de processo aumenta, podemos estar próximo de um modelo dominante. Então, veja, a previsão tecnológica aí tem o seu valor, porque se esse modelo dominante ele já está dando alguns sinais há alguns anos atrás, eu posso identificar pelas curvas de produto e processo, ver em que estágio você está nessa etapa, saber se você está perto de um modelo dominante ou não. Então, mas isso já tem que ter começado, né? Esse estágio tem que estar um pouco adiantado. Ok, muito obrigado então.